Olá, querido amigo, querida amiga, seguidores, companheiros aqui da página Meditação, Harmonia e Equilíbrio. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa live de Tira Dúvidas, né? Então, eu vou pedir para vocês já irem guardando as suas perguntas. Eu tenho algumas coisas super legais aqui para contar para vocês aqui antes da gente iniciar o nosso bate-papo de perguntas e respostas, tá? E então eu peço que vocês anotem que já já a gente vai começar a trazer para vocês esse tira dúvidas. Então, uma primeira coisa muito interessante que eu gostaria de apresentar para vocês é sobre os resultados de uma pesquisa, uma enquete muito interessante que eu tenho feito agora nos últimos dias. E eu digo assim, nos últimos 10 dias, eu comecei a fazer uma interação maior com os seguidores da página e das páginas, né, do Facebook, do Instagram, para que a gente pudesse atender melhor aquilo, as necessidades, aos sentimentos, às dores e ao que está acontecendo nesse momento de agravamento tão sério da pandemia no mundo, mas particularmente aqui no Brasil. A situação que a gente está vivendo hoje é triste demais. Então, assim, são muitas pessoas em dificuldade, muitos com perdas, muitas mortes, e a gente precisa acolher a si mesmo e acolher ao outro para que a gente siga mais forte e consiga sair do outro lado do rio, digamos assim, para quando, à medida que essa pandemia for passando, a gente possa estar mais positivo, mais produtivo, com maior resiliência e colhendo os aprendizados que toda essa tristeza está trazendo para nós. Então, o objetivo principal é esse, né? Aqui no nosso trabalho, nos nossos canais, e falar um pouquinho agora desses resultados que eu colhi dessas pesquisas recentes que eu fiz aqui com os nossos seguidores. Uma primeira questão que eu assim, tive muita curiosidade em fazer essa ausculta foi: quais seriam as áreas mais impactadas para as pessoas nesse período do agravamento da pandemia? E eu recebi respostas bem interessantes, vou dizer para vocês. Eu perguntei, então, qual seria a área mais impactada entre equilíbrio emocional, relacionamento social, afetivo e familiar, que a gente sabe que foi bastante prejudicado, as pessoas que tiveram que ficar confinadas, todos nós, né, em casa, aumentou a violência doméstica, as mães muito sobrecarregadas e assim por diante. Eu perguntei e qual foi a resposta? 50% dos respondentes colocaram que a área mais afetada era do equilíbrio emocional, 30% responderam que foram nos relacionamentos social, afetivo e familiar, e 20% do material. Por que isso foi uma surpresa? Porque a gente sabe o quanto as pessoas estão sofrendo com perdas financeiras, a perda do emprego, etc. Mas o que mais pega hoje é a questão do equilíbrio emocional. E para escutar um pouquinho mais sobre o equilíbrio emocional das pessoas, minha outra pesquisa foi: nessa pandemia, qual foi o sentimento mais forte que você passou? Curiosamente, eu tive respostas bem interessantes aqui também. 20% responderam que era o medo, 12,7% que o sentimento mais forte era raiva, 29% tristeza e, acreditem, quase 38% dos respondentes disseram que o que mais pega é a impotência, ou seja, esses sentimentos, esse abalo emocional que está acontecendo com a gente está deixando as pessoas imobilizadas, não é? Então, esse eu achei um dado importante para apresentar hoje, porque ele vai dizer muito para a gente sobre o que está acontecendo hoje, de um modo geral, como é que a gente está sendo mais impactado. E aí a minha próxima pergunta, sempre para os meus seguidores, porque embora minhas páginas Meditação, Harmonia e Equilíbrio sejam páginas de
apoio a uma causa, que é a causa da meditação, da atenção plena. A maioria dos meus seguidores não praticam meditação. Então a gente sabe que 44% dos meus seguidores praticam meditação, 56% não. Eles gostam da página, dizem que a página ajuda, adoram as frases, meus posts são hiper compartilhados, mas nem todo mundo pratica. Aí eu perguntei para os praticantes de meditação, você que é praticante de meditação, o que mais te incomoda hoje? 64% responderam que é a mente agitada, sabe, aquela mente cheia de preocupação, e 36% falaram sobre o emocional descontrolado. Enfim, agora o que a gente depura disso tudo que eu estou apresentando aqui? A gente apura e depura que se a pessoa, a maioria de nós está bastante impactada do ponto de vista do nosso equilíbrio emocional. Se a gente continua, mesmo para aqueles que meditam, ainda tem esse volume de agitação mental cercado de preocupações muito grande, mas o sentimento e a emoção mais forte que se apresenta na maioria aqui é a impotência. Isso dá um indicativo muito sério para a gente de aumento de depressão muito forte. Porque a gente sabe que cada emoção tem uma expressão fisiológica. Eu diria para vocês, se a emoção predominante fosse a raiva é uma emoção forte e a reação fisiológica dela é a do movimento. Quando você fala em uma maioria com tristeza, medo e impotência, isso gera paralisia. As pessoas estão fortemente impactadas, mas estão impotentes, elas estão sem reação. Então, essas pesquisas são muito interessantes por isso, porque elas estão dando um indicativo que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Que o movimento maior da população é no sentido da depressão, da impotência e da não ação. As pessoas estão ficando paralisadas de medo, de angústia, de tristeza, com tanta perda, enfim. Mas o que é mais importante a gente ver aqui também, que os nossos canais promovem aqui um movimento de ação pela atenção plena, pela meditação, enquanto uma ferramenta fantástica de intervenção imediata, que é uma ferramenta de baixo custo, que tem um alto potencial de reequilíbrio do nosso emocional e um alto potencial de transformação dos nossos modos de funcionamento mental. À medida em que a gente amplia a nossa consciência sobre o que eu sinto, o que eu penso, e isso passa a conduzir a minha mente de uma forma mais equilibrada, eu posso conseguir então restaurar meu equilíbrio emocional e preservar meu movimento positivo e construtivo dentro da minha vida. Então, essas são as questões aí mais essenciais que eu tenho a dizer para vocês. Uma última enquete que eu fiz perguntando a respeito dos praticantes de meditação, por que eles ainda estavam tão impactados com essa agitação mental e a preocupação e o estresse e o nervosismo. Eu tive a mesma resposta que eu tive em outra pesquisa há 2 anos atrás, onde a maioria das pessoas praticavam, mas não tinham resultado. E a grande questão que a gente sempre sabe é: por que não tem resultado? Se eu pratico a meditação e não tenho resultado, por que eu ainda continuo nervoso, descontrolado, cheio de preocupação, estressado? Por uma coisa muito simples, porque já diziam os grandes mestres orientais, o Oriente é o berço natural onde há mais de 3.000 anos se faz a meditação. Nós ocidentais aqui estamos há 50 anos praticando, eles estão há mais de 3.000 anos, e eles dizem: não existe meditação sem orientação, sem um mestre, sem um condutor. Por isso que eu gosto de ouvir feedbacks, eu gosto de estar trabalhando com os grupos, eu promovo os cursos em grupo todo ano, porque é a maneira que a gente tem de fazer uma condução que vai te levar a um resultado, você vai ter feedback, você vai ter acompanhamento, porque meditação não é uma questão de técnica, mas é um instrumento, é um caminho de vida, é um caminho de transformação, e isso então é o mais essencial e importante. Bom,
Apresentados esses resultados dessas pesquisas, eu abro agora para vocês perguntarem. Eu recebi aqui algumas perguntas bem interessantes, mas aqueles que quiserem perguntar, vocês vão fazer uma solicitação de entrada, eu vou dar aqui a autorização para que vocês possam entrar e perguntar para tirar as dúvidas. Então vamos lá, eu tenho aqui uma solicitação de pergunta da Marta, do Euto. Vamos ver aqui. Se vocês quiserem digitar também a sua dúvida, a gente pode responder. Então, Marta, se quiser fazer a sua pergunta, estou aqui para responder. Olá, Marta, tudo bem? Que prazer tê-la aqui. Pode Tudo trazer bom? a sua pergunta. Então tá bom. Mas essa orientação, Cristina, ela tem que ser assim sequencial. Você tem que fazer ela, é, ou pode fazer um tempinho, depois descontinuar. Como que é isso? Você está Essa perguntando a orientação respeito. para meditação? Você pode fazer digamos assim, por blocos. Você já fez curso comigo, né? A gente fez um percurso bem interessante que vai do básico da meditação, sobre, né, equilibrando pensamentos, melhorando a concentração, começando já a sentir os bons efeitos, né, da calma mental, depois a meditação nas emoções e meditações do amor e da compaixão. Agora, na medida do possível, é importante, se você tiver um acompanhamento que seja mensal, uma vez por mês, com um professor, onde você possa trazer quais são as suas dificuldades daquele período e qual seria a prática mais adequada. Porque, na verdade, a gente tem Uhum, centenas de técnicas, né? Então, assim, mas nem todas são as mais adequadas em cada momento. Então, da minha própria prática, você sabe, eu tenho os meus mestres orientais e estou atualmente num trabalho muito bonito com Jack Cornfield e a Tara Brach, que são os coordenadores dessa pós de aperfeiçoamento docente, que eu estou no Instituto Awareness, né, e na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, assim, são aspectos complementares. Eu próprio, na minha prática, eu uso. Eu tenho um determinado conjunto que é básico, né, vindo da escola oriental a que pertenço, e eu agrego com essas outras. Hoje, por exemplo, eu fiz uma meditação muito interessante, que fiz uma adaptação que eu estou chamando de método praia, que eu quero depois trazer para vocês, que é bastante interessante, para a gente trabalhar com as emoções desafiadoras e mais fortes. obrigada. Ok? Obrigada, Marta. Obrigada. Não sei como é que saio aqui. Eu estou te chamando aqui agora. Eu acho que eu chamei aqui agora o Euto. Vamos ver se. Ah, o Euto Lima. Como vai, Euto? Vamos ver Oi, se tudo ele bem? consegue. Minha internet não tá Tudo boa aqui. Tá me ouvindo, Cristina? Não. Estou te ouvindo muito bem, Euto. Ah, Seja então, bem-vindo. obrigado pelo carinho de sempre. É bom estar acompanhando você, porque eu tenho uma bagagem tão interessante para passar para a gente, né? Depois eu queria ver como é que seriam esses cursos online que você vai dar com o acompanhamento, que você disse que, se não me engano, é uma vez por mês, né? O detalhamento disso e de forma a gente pode usar, né? Ter esse suporte seu, como é que ele seria? Sim, nós vamos fazer, a partir de abril, Euto, mais um treinamento que eu estou chamando agora de Asas da Liberdade, que eu já tinha até começado um pouco a divulgar. Por que Asas da Liberdade? Porque estamos todos muito sufocados
Essa pandemia está realmente judiando demais. E, na verdade, é um treinamento mais intensivo, mais forte, mais robusto, em meditação mindfulness, mas trabalhando as duas asas, porque a gente só consegue se libertar, levantar voo e sair desse período difícil se a gente trabalhar de um lado a consciência plena, do outro que eu estou chamando de sabedoria do coração, que a gente em inglês é o mindfulness e o heartfulness, né? Que é coração e mente. Então, esse deve ser um treinamento com duração também curta, de umas 10 semanas, mas eu continuo também fazendo as orientações de mentoria individual também, uma ou duas vezes por mês. Isso depende da necessidade, né, de cada um. Então, espero que você possa participar conosco de um desses, tá, Euto? Vou olhar. Obrigado. Vai ser muito bom ter aí a sua presença. Eu acredito que sim, eu agradeço por essa atenção. Não sei se ela ainda está aqui online. Ela fez aqui um pedido, vamos ver se ela consegue entrar, enquanto a gente vai também trazendo aqui outras perguntas, se ela não conseguir. Vamos ver aqui. Bom, então, gente, eu vou tirar algumas dúvidas que foram enviadas para mim aqui pelo. Como é que eu tiro? Ó, eu estou apanhando aqui, então vamos ver. Ok. Ah, tá. É que o André está falando para mim que eu preciso desativar aqui, mas eu também não estou conseguindo, gente. Então, eu acho que tem que você, a Marta e o Euto, tem que desconectar para que eu consiga colocar mais pessoas aqui. Tem muita pergunta interessante aqui. Aqui. Ah, tem uma pergunta que essa aqui eu estou conseguindo ler da Cássia Talita. Em meio à dificuldade e correria do dia a dia, como tornar a meditação um hábito? Excelente pergunta, Cássia. A meditação, assim como qualquer uma atividade física, um exercício, uma corrida, uma musculação, é algo a ser treinado. Quanto mais eu pratico de uma maneira cotidiana, melhores são as. Quanto mais você pratica de maneira continuada, maiores serão os resultados para você. Então, eu costumo dizer, as técnicas em si são simples, mas o difícil é a gente arrumar um tempo. Nessa hora, o mais importante é que você possa estabelecer um tempinho curto. Comece com a proposição de você para você, de parar por 10 minutos, de manhã, 10 minutinhos de noite. Eu costumo dizer, nosso dia tem mais de 2.400 minutos. Se você parar 20 minutinhos, ainda te sobra 2.000 minutos para estudar, trabalhar, comer, tomar banho e fazer o que precisa. Então, é preciso se abrir para essa disposição. Arrume um cantinho aí na sua casa onde você possa estabelecer esse momento como sendo: ai, que gostoso! Esse é o momento do meu dia onde eu posso me dar um pouco de paz, onde eu posso me dar um pouco de tranquilidade. Nada mais vai tirar meu sossego nesse minuto. Eu mereço esses 10 minutinhos de paz. Então, por apenas 10 minutos, esteja presente no seu corpo, com a sua respiração. Tem um grande mestre oriental que é o Rumi, ele fala: há quanto tempo você não faz uma visita para você mesma? Sabe? Então, reserve 10 minutinhos do seu dia, mas contanto que isso é um momento de prazer.
gostoso, onde você está sem telefone por perto, sem assistir a Globo News, sem desse tanto de notícia difícil, você fala, eu mereço esse tempinho. Então, para mim, eu acho que é um convite que a gente tem que fazer a si mesmo para se permitir, se dê essa permissão desse prazer diariamente de encontrar consigo mesmo no seu silêncio, na sua serenidade, na sua tranquilidade. Esses estados maravilhosos existem dentro de nós. A gente só precisa disponibilizar um pouco de tempo para a gente se encontrar com a gente mesmo e com esse local de calma e de sanidade mental que existe dentro de cada um de nós. Ok, Cássia? Bom, vou trazer mais dúvidas. Enquanto não são colocadas mais dúvidas aqui, eu gostaria de trazer mais perguntas que foram encaminhadas para mim aqui por escrito, né, no Face e no Instagram. E a primeira delas aqui é qual que é a diferença de meditação e mindfulness? O que é meditação? O que é mindfulness? É a mesma coisa? A gente costuma dizer meditação mindfulness. Então, vamos clarear aqui. Mindfulness, na verdade, é um estado da nossa mente. Mas que estado é esse? É um estado que se refere à capacidade de estarmos atentos ao que está acontecendo com a gente nesse exato instante, no momento presente, com abertura e com aceitação. O que é isso com abertura e aceitação? É a gente, simplesmente a gente vai olhar para dentro da gente, voltar essa atenção e tomar consciência do que se passa no meu corpo, se eu estou com alguma tensão, alguma dor, alguma sensação no meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções e na minha mente, sem querer mudar nada, sem crítica, sem julgamento. Isso é mindfulness, é a mente atenta com uma boa e clara consciência e capacidade de atenção. Isso de um lado. Agora, como é que eu adquiro essa mente tranquila, atenta e plenamente presente? Eu adquiro esse estado de mente mindful, consciente, praticando a meditação. E quanto mais eu pratico, e a mesma orientação que eu dei para a Cássia é que eu falo para todos, um pouquinho por dia, um pouquinho várias vezes por dia, você passa então a familiarizar a sua mente com outro estado, que é mais presente, atento, sem críticas, sem julgamentos, sem aquele punitivo para si mesmo e simplesmente aceitando o que se passa em você. Eu costumo dizer uma coisa interessante, que é assim, se você às vezes está passando muita raiva, com uma preocupação na sua vida, é como se tivesse um incêndio. Se você estiver dentro do incêndio, você vai se queimar, e você não vai ver uma forma de apagar esse incêndio e de limpar, nem de jogar uma água ali. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu faço esse momento de parar um pouco, levar minha atenção para o meu interior, sentir o que se passa em minha mente, em meu coração, o que ocorre é que eu estou criando um espaço entre eu e o incêndio que está passando por mim. Então, nesse momento, eu consigo, então, serenizar a minha mente e dar as respostas mais adequadas que a situação necessita de mim. Então, para todo esse quadro de confusão mental, a boa solução é a meditação da atenção plena, é assentar por alguns minutos, que sejam 10 minutinhos, tomar uma âncora, que pode ser a sua respiração, conecta com você mesmo e comece a tomar consciência do que se passa com você. Um detalhe importante, você não precisa mudar nada, você não tem que achar que vai voar, que vai levitar, que vai passar para um estado alterado de consciência, nada disso. Você vai estar presente, com a sua presença incorporada no seu corpo, a mente integrada no corpo e no coração, sentindo absolutamente tudo que está
se passando no seu momento, porque à medida que você se familiariza com isso de uma forma não reativa, você encontra o seu equilíbrio, a sua paz mental e vai conseguir trafegar nos desafios da sua vida de uma maneira mais construtiva e positiva. Ok, então, para essa pergunta, à medida que vocês tiverem mais questões, Graciane, saudades também, estou vendo aqui, vocês podem digitar também aí as suas perguntas. E enquanto eu não vejo outras perguntas aqui na tela, eu vou responder mais perguntas que chegaram para mim por escrito. E a outra pergunta que chegou aqui, que está relacionado também com a pesquisa que eu fiz aqui com a minha base de seguidores, diz respeito à questão de agitação mental. A pergunta da Kátia aqui é: como fazer para parar a minha agitação mental? Como lidar com excesso de pensamentos dentro da minha cabeça? Bom, a boa notícia é que todos nós temos essa mesma questão. O que os mestres orientais chamam de mente do macaco louco, esses milhares de pensamentos e preocupações ficam pululando, a gente lembra de alguma coisa do passado, vem aquela angústia, aquela emoção ruim, ou eu fico preocupada com o que eu tenho que fazer amanhã, depois de amanhã, então tudo isso se passa. E como diz o Jack, meu professor, ele fala, assim como as glândulas salivares produzem saliva, nossa mente produz pensamentos. A questão, Kátia, não é parar o pensamento, chega pensamento, para, não, nem brigar com eles, nem se deixar levar por eles, pelos pensamentos. O trabalho com os pensamentos é simplesmente da gente se tornar um observador atento. E à medida em que a gente traz a nossa mente para casa, nos conectando com a âncora da nossa respiração, a gente começa então a entrar em um estado de maior serenidade. Daí a pouco os pensamentos vão surgir, ou alguma sensação do corpo, algum sentimento, alguma emoção, mas os pensamentos vão começar a pulular. E o que eu faço com eles? Com os pensamentos, eu vou registrar a ocorrência deles. Falo, olha, sim, estou pensando aqui que eu tenho que marcar um médico amanhã, estou pensando aqui que eu tenho que fazer alguma coisa para o meu filho, ok. Você registra a chegada deles, mas deixa que eles partam também. É como alguém que se assenta numa estação de metrô e fica olhando a chegada dos trens e, ao mesmo tempo, a partida. O observador, ele olha, ele não embarca no trem e vai embora junto com o trem do metrô, nem ele vai brigar tentando parar o trem, que no caso parar os pensamentos, nem seguir os pensamentos, que nessa figura de linguagem é o metrô do trem, o trem do metrô. Então, o que você vai fazer é reconhecer a chegada deles e soltar. Esse letting go, deixe ir, deixe ir. E nesse movimento de observar o que vai acontecendo com os pensamentos. Eu vejo que chegou um pensamento, eu solto esse pensamento. E aí vai existir um pequeno intervalo entre a saída de um pensamento, eu respiro e aguardo. Aí vem a chegada do próximo. Aí você deixa aí também. Então, esses intervalos de vazios entre um pensamento e outro vão se tornando mais amplos. E são exatamente esses vazios que são os locais de descanso da nossa mente, de encontro com essa paz e esse silêncio interno. Então, a gente tem vários exercícios para isso. A minha sugestão aqui para a Kátia é fazer esse exercício do observador atento de pensamentos, tá, Kátia? E eu acho que, com certeza, sem brigar com eles, sem segui-los, você vai conseguir ir chegando dia a dia em uma estabilidade maior. E aí a gente começa a desfrutar de uma paz muito gostosa, de uma mente descansada e de uma recarga de energia para o nosso corpo e para a nossa mente. Ok? Bom,
Eu estou aqui esperando mais perguntas. Vocês podem entrar comigo aqui ao vivo. Eu posso estar com até 3 pessoas aqui junto, fazendo as perguntas ao vivo. E enquanto não chegam as perguntas, eu vou continuar respondendo o que foi enviado para mim aqui por escrito. E a outra questão que foi enviada diz respeito às emoções. O Zé Carlos pergunta como é que eu posso lidar com as minhas emoções descontroladas. Eu sou uma pessoa que me irrito com facilidade, eu respondo, eu acabo sendo agressivo e me arrependo depois de agir dessa maneira descontrolada. Como eu posso usar a meditação para lidar com essa emoção da raiva, essas emoções descontroladas? Bom, Zé Carlos, isso é muito importante, porque quando a gente acha que está agindo de uma maneira muito refletida, às vezes muito planejada, nem sempre é bem assim, porque por trás de nossos pensamentos e das nossas ações estão também nossos sentimentos e emoções. E o que o Zé Carlos coloca é muito importante, porque o problema, se você explode em raiva e sai agredindo as pessoas, o resultado, né, se você toma consciência disso, pode ser muito arrependimento, que você pode perder o seu emprego, pode perder sua esposa, pode maltratar as pessoas com as quais você convive. Então, a minha orientação é fazer o trabalho da meditação com as emoções. O que seria mindfulness ou atenção plena aos sentimentos ou emoções? Assim como a gente trabalhou com os pensamentos, nós vamos aplicar o mesmo tipo de técnica para examinar os nossos sentimentos. E nem sempre eles são claros. No início não é nem muito claro e às vezes não é muito fácil. Por quê? Por que as pessoas têm essa dificuldade de perceber qual é o sentimento ou emoção? Porque justamente a junção da agitação mental e do hábito reativo, a gente passa a ter uma dificuldade maior em identificar o que a gente está sentindo. A gente nem sempre sabe dar nome aos bois. Isso é fundamental. O que é dar nome aos bois que eu estou mencionando aqui? É muito importante que eu identifique o que está dentro de mim. Porque muitas vezes, como o Zé Carlos está mencionando, a reação mais forte dele é a raiva, mas ele precisa observar essa raiva com aceitação, com compreensão, porque muitas vezes o que está por trás de uma emoção descontrolada muito forte é algum ponto de dor que você não quer encontrar. As pessoas, de um modo geral, ficam muito reativas porque elas têm medo de se encontrar com o que dói lá dentro. E não há como sair da dor sem passar pela dor. Então, as meditações de trabalho mindfulness das emoções são magníficas técnicas de meditação para nos ajudar a ter uma maior consciência do que eu sinto, para que eu possa entrar em contato verdadeiro com aquilo que de verdade está me machucando por dentro. E, curiosamente, né, paradoxalmente, à medida em que a gente aceita o que está se passando, que a gente observa do lado de fora, como se a gente visse um filme da gente mesmo, nós começamos a perceber que sejam pensamentos, emoções ou mesmo sensações, elas se dissolvem, elas passam à medida em que a gente olha para elas com essa atenção, sem crítica, sem julgamento e sem um caráter persecutório para a gente mesmo. Então, essa forma de trabalhar com as emoções, especialmente aquelas emoções mais difíceis, como a raiva, que ela é explosiva, é uma emoção do movimento, ela, com essa consciência, vocês vão observar, é como se eu colocasse no fogo uma panela de água fervente, eu costumo dizer isso, coloco a água aqui na minha panelinha, né? Coloco no fogo para ferver. O que acontece se eu despejar
um pouco de água fria na água fervente, o que vai acontecer é que a fervura desaparece. E é assim mesmo, é exatamente isso que acontece com as nossas emoções perturbadoras quando elas colocam fogo dentro da nossa mente, do nosso coração. Então, posso dizer para vocês que a meditação mindfulness dos pensamentos, mindfulness dos sentimentos, e que essa atenção plena, sem crítica, sem julgamento e com aceitação, é um bom remédio natural que a gente pode se dar a cada dia para restaurar e reencontrar o nosso equilíbrio, certo? Bom, gente, então respondi algumas perguntas. Eu queria ainda dizer para vocês uma coisa interessante aqui, que hoje atualmente eu participo dessa pós-graduação vinculada à Berkeley, né, junto com colegas de 78 países. Então, é um grande movimento pela paz, pela atenção plena no mundo todo. Somos muitos alunos trabalhando com a mesma causa da meditação. E, por coincidência, um colega meu dos Estados Unidos me enviou aqui estatísticas bem interessantes num artigo que ele escreveu dizendo: a meditação da atenção plena ou mindfulness é o padrão ouro para controlar o estresse da Covid atualmente. Então, isso eu achei fantástico, porque lá também ele trouxe dados como 53% dos adultos nos Estados Unidos afirmam que sua saúde mental foi extremamente prejudicada devido à preocupação e ao estresse da pandemia. 36% dos adultos americanos relatam dificuldade para dormir, um aumento de dificuldade. 12% afirmam que aumentaram o consumo de álcool nesse período. 14% dos adultos relataram ter aumentado o uso de substâncias e medicamentos. 45% das pessoas novas no trabalho remoto experimentaram uma diminuição do senso de pertencimento e um aumento dos níveis de estresse. Então, a gente está vendo que para todos os países, assim como eu no início desse nosso encontro apresentei os dados aqui da minha pesquisa, vocês estão vendo que isso é uma questão que está afetando a todos os países. E o que é mais fantástico é a gente estar recebendo todo esse material de professores de meditação, assim como eu aqui no Brasil, que estão trabalhando para ajudar as pessoas a diminuir esses níveis de estresse e também ter uma condição melhor de vida para a travessia desse momento difícil e que a gente espera que tenha uma rápida luz no fim do túnel, que haja aí uma melhor condição de vacinas, uma melhor condição para todos nós, que a gente continue todos tomando todos os cuidados que são nossos bons conhecidos, nos tranquilizando dentro das nossas casas para evitar, né, o aumento da transmissão. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo. Quero convidá-los a continuar conosco nas nossas páginas. As meditações que a gente tem feito, as lives, têm ficado gravadas no IGTV do Instagram, no canal do Facebook, que também se chama Meditação, Harmonia e Equilíbrio, e no canal do YouTube tem um acervo de mais de 110 práticas de meditação armazenados lá. Então, quem tiver condição, acesse e siga também o meu canal no YouTube, onde vocês têm uma enorme quantidade de práticas e exercícios que vocês podem lançar a mão a qualquer momento para ajudá-los a melhorar sua condição de estresse, encontrarem seus momentos de paz e de serenidade internos a cada dia, para que a gente possa seguir com muita força, muito amor, muita luz e ajudar a construir um mundo bem melhor a partir de agora. Obrigada demais pela presença de todos.
Deixo um beijo grande para todos que estiveram aqui. Marli Borges, obrigada. Nancy, Jaqueline, Raco, Eliane, Lili, enfim, Matilde, Adelina, todas as pessoas tão queridas, Euto, enfim, todos que estiveram aqui. Meu beijo grande. Espero que a gente se encontre brevemente em mais práticas de meditação aqui nos nossos canais. Muito obrigada.